Um grande prazer, professor Paulo Baroni, tê-lo aqui mais uma vez na nossa universidade. O professor Paulo é um amigo de longas datas, já participamos de vários debates juntos, várias reuniões e tudo. E o professor Paulo está, mais uma vez, no Conselho Nacional de Educação, onde já presidiu a Câmara de Ensino Superior. O professor Paulo tem uma larga experiência, é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e é um educador. É um pesquisador, mas, acima de tudo, um educador. Creio que as reflexões que serão trazidas aqui, nesta tarde, elas serão extremamente relevantes para a nossa instituição. Eu, infelizmente, já avisei a ele, próximo das 4h, eu tenho que sair, porque hoje é sexta-feira e temos uma série de coisas, inclusive contratação de professores, mudança de nível, de categoria funcional, que temos que fazer hoje. O professor Marcelo estava me lembrando agora há pouco ali, mais uma novidade que não tínhamos acertado, tem que ser feito hoje, que senão não dá tempo de contratar e fazer a equalização que nós estamos fazendo com relação à categoria funcional. A professora Berenice já está me olhando ali de olho comprido, porque a maior demanda é dela, viu? E a gente não fez ainda, tem que fazer hoje. Professor Paulo Baroni, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Professora Neuzinha, na condução desse trabalho. Professor Cleverson, responsável pela condução dessa semana de graduação, de pedagógica. Nós não tivemos a professora Marili, que quem está na parte operacional à frente, não pôde estar presente, que está em outras frentes, e os nossos decanos, professor Sérgio Lex, professora Helena Bonito, também participaram ativamente com todas as suas respectivas equipes. Professor Ponte, não é? E também que vai participará desse debate. Então, tenham todos uma boa mesa de discussão, uma boa mesa de debate. Eu estou aqui com pena porque não posso ficar até o fim. Muito obrigado. Nós iniciamos, então, a apresentação breve, que o professor já iniciou, do professor Paulo Monteiro Vieira Braga Baroni, que é graduado em Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora e em Engenharia Elétrica pela mesma universidade. O professor é mestre e doutor em Física pela Universidade Estadual de Campinas, é professor associado da Universidade Federal de Juiz de Fora desde 86, pesquisador na área de física, especialista em estrutura eletrônica de moléculas bioativas e de nanodispositivos. Conselheiro da Câmara de Educação, como o professor já mencionou, conselheiro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, de 2004 a 2012, de 2014 a 2018, sendo presidente da Câmara de 2008 a 2010. Tem experiência na gestão e avaliação educacionais e outros temas em educação superior. Ao meu lado direito, o Dr. Cleverson Pereira de Almeida, que é nosso professor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, do curso de Psicologia. E ao meu lado esquerdo, o professor Ivo Pons, que é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e professor de Design. Então, nós estamos aqui com pessoas ilustres que vão conversar sobre o nosso tema, que é um tema pungente, não é? Porque é um tema que está sendo muito discutido na sociedade brasileira atual, no que tange a questão da academia. É uma perspectiva extensionista para o ensino e a pesquisa. Então, doutor Paulo Baroni, por favor, com a palavra. Queria, inicialmente, dar boa tarde a todos, cumprimentar o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor Benedito Aguiar, que é nosso colega de campo de formação, de campo de atuação no ensino de engenharia, né? Em nome de quem gostaria de cumprimentar todos os dirigentes dessa instituição. Também cumprimento a professora Neuzinha e agradeço pela introdução. Em nome de quem cumprimento os colegas de mesa, um prazer compartilhar desses minutos aqui, desses momentos de troca de ideias. Dirijo primeiro, antes de tratar da questão propriamente, dirijo primeiro uma palavra ao professor Benedito, para lhe fazer um agradecimento público pelo apoio concedido
de uma forma absolutamente generosa, ao meu retorno ao Conselho Nacional de Educação. E o faço porque entendo que o Conselho é o locus da interlocução. Na verdade, uma das funções precípuas do Conselho é assegurar a participação da sociedade nas decisões a respeito das políticas nacionais de educação, e, portanto, é desta forma que se deve proceder, publicamente, e estabelecendo os laços, refazendo os compromissos sempre, ratificando os compromissos sempre de maneira pública, e os estendendo a toda a comunidade acadêmica, a partir deste agradecimento ao professor Benedito Aguiar. Com esse mesmo espírito, logo depois que fui empossado para esse novo mandato, em final de 2014, recebi o convite do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Comunitárias, que é integrado hoje pelo professor Sérgio Lex, como o pró-reitor de extensão, o decano de extensão da Universidade Mackenzie, e tive a chance de conhecer, estive no encontro nacional deste fórum na Universidade Mackenzie, em Campinas, que não conhecia ainda, apesar dos muitos anos morando lá, ela é uma universidade recente em Campinas, e eu já saí de lá já faz um bom tempo. O prazer que tive de restabelecer a conexão com os pró-reitores de extensão das universidades comunitárias, com quem eu tinha laços muito importantes nos mandatos que exerci até 2012, me permitiu fazer contato com uma nova problemática, e é desta problemática que eu gostaria de tratar aqui, mas numa perspectiva mais ampla. A problemática é uma certa estratégia inserida na legislação brasileira sobre educação, que ganhou um novo componente em 2014, chamado Plano Nacional de Educação. Existe uma exigência constitucional de que se organize planos nacionais de educação com vigência decenal para empreender as tarefas necessárias ao suprimento das lacunas no campo educacional brasileiro, que são muitas e muito conhecidas. E desta forma, o primeiro plano foi aprovado pelo Congresso Nacional na forma de uma lei e vigiu de 2001 até 2010, e um segundo plano foi aprovado pelo Congresso Nacional com atrasos, ao invés de aprovado logo em 2011, houve também um atraso na formulação por parte do Ministério da Educação, que o submeteu ao Congresso já muito no final da vigência do primeiro, e, portanto, foi aprovado só em 2014 e sancionado, transformado em legislação de imediato. De que consta este plano? Consta de um conjunto de metas a serem alcançadas ao final de 10 anos. E, em cada meta, um conjunto de estratégias cuja composição contribui para o alcance de cada uma das metas. Eu vou ser bastante rápido em relação a isso, mas para dar uma ideia, eu acho que é importante que todos nós, educadores, no outro campo de conhecimento, tenhamos consciência dessas questões. Então, eu gostaria de enfocar, inicialmente, aquilo que me parece a coisa mais importante. Há uma das metas, uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação, diz respeito à educação infantil. Seguramente, é o nível educacional em que os resultados do processo educativo têm maior impacto sobre todo o processo educativo posterior. Uma das metas diz respeito à inclusão das crianças de 4 e 5 anos na escola chamada pré-escola, na escola pré-ensino fundamental, não é? Anterior aos 6 anos, que é onde começa o ensino fundamental no Brasil atualmente. Então, as crianças de 4 e 5 anos deverão ser incorporadas integralmente, 100% das crianças, à escola, nesses 2 anos, o antigo primeiro período e o segundo período, na denominação mais antiga, até o final de 2016. Essa é uma tarefa que não é cara, ela custa 0,5% do PIB anualmente, mas tem um impacto muito mais expressivo do que este custo. Para se ter uma ideia, há outras metas muito mais caras do que essa, para as quais se espera conseguir resultados também ao longo de 10 anos. Então, o Plano Nacional de Educação estabelece metas como essa e estabelece
né, na sua 20ª meta, o alcance, ao final dos 10 anos, de um percentual do PIB de 10% para emprego nas políticas públicas de educação. Então, se trata de um conjunto não só de metas qualitativas e quantitativas ligadas à atividade educacional em si, mas também aquelas ligadas ao suporte financeiro orçamentário da condução das primeiras. Bem, há um conjunto de metas que diz respeito à educação superior. São as metas 12 a 16. A meta 12 é uma meta muito expressiva porque diz respeito ao crescimento da educação superior em termos de volume de estudantes envolvidos na graduação. Há outras que dizem respeito ao crescimento na pós-graduação. Uma das metas diz que, a meta 14, diz que, ao final do período de 10 anos, em 2024, deveremos alcançar a titulação anual de 25 mil doutores e 60 mil mestres. Então, vejam que é um conjunto de números muito expressivo. Nós hoje formamos mais ou menos 14 mil doutores e alguma coisa próxima de 40 mil mestres. As taxas de crescimento foram todas calculadas, bem definidas. Os requisitos de expansão para alcançar essas metas foram definidos e o custo também foi definido. Isso implica, por exemplo, num aumento orçamentário para bolsas de pós-graduação na faixa de 2,2 vezes. E, portanto, as agências de fomento vão ter que se envolver nisso e recursos vão ter que ser mobilizados para essa finalidade. Mas não basta que recursos sejam finalizados, as agências desejem. É necessário também que o conjunto das universidades brasileiras contribua para tanto, oferecendo a sua capacidade, a sua competência, a sua infraestrutura para a oferta de mais cursos de pós-graduação e, expressivamente, mais cursos de doutorado, porque para alcançar esse fator de quase duplicar o número de doutores titulados, é preciso que haja uma formação de mestres candidatos a continuar no doutorado em grande volume previamente, uma vez que o tempo de formação consome boa parte do período de 10 anos. É uma formação padrão de doutor, consome 4 anos, fora a preparação prévia, e os cursos que vão titular pessoas nesse período precisam estar habilitados antes, portanto, serem propostos antes e serem aprovados antes. Nós estamos falando, portanto, de um esforço que envolve a comunidade educacional brasileira. E o país precisa desenvolver a sua autonomia para gerar segurança nesse campo. Vejam que esse tema envolve de tudo. Envolve conceber, envolve planejar, envolve engenharia, envolve tecnologia, envolve uma série de aspectos. Isso não pertence a nenhum campo em especial. Tem telecomunicação, tem satélite, tem, por exemplo, tem a área orbital, tem a área de antenas, tem a área de eletrônica, mas também tem a área de codificação, é uma área de linguagem, e assim vai. Eu estou me referindo, portanto, só dei um exemplo simples, mas a temáticas que nos obrigam a pensar naquilo que nós precisamos desenvolver no país. Eu devo mencionar que o Brasil é bem-sucedido nessas conexões com a sociedade e a economia, mas não é sistemicamente bem-sucedido. Ele é bem-sucedido em determinados cases. Alguns têm impacto muito grande. Por exemplo, a agricultura baseada em ciência, o Brasil pratica há 40 anos, ou mais um pouco, com a criação da Embrapa, que só pôde ser criada e só pôde operar, em primeiro lugar, porque havia excelentes escolas brasileiras no campo da agricultura. A exemplo da Exalc, lá em Piracicaba, da UFV em Viçosa e da atual UFAL em Lavras, mas muitas outras. De tal maneira que o FAO, não, desculpa, o FAO é outra, é UFLA. O FAO é em Alfenas, é outra história, né? Bem, mas de toda maneira, só a existência dessas escolas é que permitiu a criação de uma empresa de pesquisa agropecuária que pudesse desenvolver coisas como a aclimatação de grãos de clima temperado ao clima brasileiro e transformar o Brasil num país que tem
alguma coisa como um excedente exportável de 100 bilhões de dólares anuais pela agricultura e 25% do PIB em torno do negócio agropecuário. Isso significa que, ao mesmo tempo, Joana Oberheimer, que foi uma alemã que veio trabalhar na Embrapa, em Itaguaí, pudesse ter desenvolvido pesquisa básica de nível tão elevado que ela teria méritos para ganhar um prêmio Nobel. Eu quero dizer que, ao conectar a capacidade de investigação à demanda da sociedade, a ciência ganha a possibilidade de transformar em resultado econômico e em desenvolvimento social o conhecimento, mas não perde a capacidade de produzir ciência básica. Então, estou defendendo aqui, de início, que uma agenda de pesquisa brasileira decorra da conexão com a sociedade. Devo dizer também, em segundo lugar, que temos no Brasil uma graduação que foi modelada para um país e para um mundo que viviam momentos históricos completamente diferentes do momento histórico que nós vivemos hoje. Havia, por exemplo, um condicionamento brasileiro de país periférico que deveria, eventualmente, gerar profissionais para a administração corriqueira das questões de Estado e das questões da economia, mas não deveria ser capaz de enfrentar desafios mais amplos, como desenvolvimentos próprios. Apesar disso, houve uma série de desenvolvimentos próprios brasileiros. Eu acabei de citar um, mas não é o único. Há, por exemplo, algumas exceções, como a criação do ITA, que já naquele momento, há também cerca de 60 anos, né, naquela época, já incorporou à sua missão a missão de formar pessoal e de desenvolver conhecimento para as finalidades brasileiras. Mas, de modo geral, a educação superior brasileira é modelada para um mundo, para um momento histórico em que o Brasil ocupa uma posição completamente diferente daquela que ele veio a ocupar mais adiante, especialmente no momento atual, em que ele é uma grande potência, ao mesmo tempo em termos de presença internacional, de população, de expressão como produtor de alimentos e como produtor de uma série de outros produtos indispensáveis para a vida internacional. Além do que, é uma âncora importante de uma região que deixou de ser completamente periférica e começa a ganhar um pouco mais de importância internacional, com a vantagem de que, entre os grandes países, o Brasil é o único que tem boa convivência com os seus vizinhos de pequeno porte, o que não é desprezível, pelo contrário. Olha a relação que a Rússia tem com seus vizinhos, olha a relação que a China tem com seus vizinhos, olha a relação que a Índia tem com seus vizinhos, e aí cada um de nós vai ser capaz de verificar que a situação brasileira, nesse aspecto, é privilegiada. Então, nós temos um país completamente diferente, e temos um mundo completamente diferente, que nos demanda também uma capacidade de perceber diversidade, de perceber multiculturalismo, de perceber uma série de outros valores que passam a ser importantes para a formação dos nossos quadros dirigentes e dos nossos quadros profissionais. E essa educação superior continua majoritariamente fechada em termos de conceitos que são os conceitos fundadores, aqueles conceitos da criação dos recursos humanos profissionais limitados à gestão, vou dizer assim, da colônia, porque é mais ou menos assim desde 1808, que é quando foi criada a primeira escola brasileira em Salvador. Nós estamos falando de uma educação fechada, uma educação tão fechada que, ao saírem nossos estudantes para o programa Ciências Sem Fronteiras, eles sofrem um enorme choque cultural, especialmente pelo fato de que não são pastoreados, nem apadrinhados e nem tratados como se devêssemos cuidar deles como crianças incapazes de desenvolver autonomia. Ao contrário, todos dizem para os reitores que os visitam nos seus périplos europeus, americanos, asiáticos, isso é comum, Benedito talvez já tenha tido essa experiência, todos dizem: professor, aqui a gente tem que estudar. Aqui não tem muita aula não, professor, mas a gente tem que estudar. Então, esse choque cultural é um choque cultural
que nos revela a obsolescência do nosso modelo. Um modelo fechado, como eu já disse, e voltado para uma formação que não faz mais o menor sentido. Nós temos que preparar hoje as pessoas para um conjunto de desafios muito maior do que nos momentos passados, em que o Brasil era um país subalterno, e, portanto, e o mundo era outro, e, portanto, é preciso refletir sobre a graduação. E eu proponho que essa reflexão, assim como a reflexão sobre a pesquisa, em que a extensão, a conexão com a sociedade, para a solução dos seus problemas de toda a natureza, para a criação de alternativas ligadas ao conhecimento e à formação de pessoal de alto nível, seja conectada ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento econômico, esta agenda de pesquisa, cuja origem é extensionista, também pode transitar e deve transitar para a graduação, que, aí gostaria de discutir, também alcança os seus melhores resultados quando se conecta com a sociedade. Muitos estudantes, quando entrevistados, dizem o seguinte: olha, eu aprendi mesmo alguma coisa sobre o meu campo de trabalho, embora tenha sido fundamentado na escola, mas aprendi quando fiz estágio. Estou olhando para você aqui agora, Pontes, me lembrando, minha filha estuda arquitetura. Ela termina o último ano de arquitetura agora. O mundo que ela conheceu no estágio é completamente diferente do mundo acadêmico. Quando se conecta com a realidade, o aprendizado tem um sentido distinto. Que sentido distinto é esse? E eu queria mencionar por que a visão extensionista, vamos chamar assim, é uma ferramenta para transformar a graduação. Pelo seguinte fator: os nossos currículos, com toda esta história pesada que nós temos, são formulados com base na adição de temáticas que nós consideramos as temáticas importantes para os profissionais. Cada um de nós é capaz, de acordo com a sua própria experiência, de acordo com o seu campo de interesse, o seu campo de atuação, de mencionar determinados tópicos que são importantes para a formação num certo campo de atividades. Eu vou dizer, olha, um estudante de engenharia elétrica tem que entender de sistema de potência. O outro vai dizer, um estudante de arquitetura precisa saber desenhar à mão. Então, às vezes são competências, às vezes são conhecimentos, mas a soma desses fragmentos não resulta em um processo formativo. A soma desses fragmentos, no fundo, é o que eu chamaria de uma decomposição analítica, parcial e com prazo de validade curto daquilo que se imagina que seja o exercício profissional. Mas não contém em nenhum momento, primeiro, a noção clara de que a decomposição analítica é crescente e interminável, porque o escopo do conhecimento em cada campo de atividade não para de crescer. A cada vez, a cada momento, novas temáticas, novas competências, novas áreas de atuação são necessárias. Quando é que se imaginava, algum tempo atrás, que um profissional da área de direito ia ter que entender, por exemplo, do direito da partilha da inovação entre o empregador público na agência de pesquisa em que o conhecimento é desenvolvido e o próprio pesquisador que desenvolve, a serviço do empregador público. Eventualmente, com a interveniência de uma terceira parte, que é uma empresa que é parceira. Quando é que um advogado, algum tempo atrás, poderia ter entre as suas competências desejáveis a competência de lidar com essas temáticas? Isso é crescente, isso não para. Problemas dessa natureza não param de aparecer. E, portanto, a tentativa da decomposição temática é uma solução impossível. Ela não converge, não chega a nenhuma conclusão. Então, é desta lógica que advém os currículos com a multiplicação das disciplinas, que não para de acontecer. Ao mesmo tempo, supõe-se que quando o estudante concluir o seu périplo, a sua via sacra sobre os temas analisados, fragmentados, então ele será capaz de prover as sínteses por si próprio e aplicar a objetos complexos e a problemas reais uma lógica que ele nunca aplicou. Porque a lógica que ele aplicou sempre foi a de olhar
uma face de cada vez dos seus problemas, e não conjugar, sintetizar, integrar diferentes visões sobre esse problema. Isto é, a trajetória dos currículos é analítica, mas não tem rota sintética em momento algum. Então, esse é um problema estrutural importante, e ele mostra claramente por que o estágio, a conexão com o problema real, o projeto de que o estudante participa, o projeto extensionista, o projeto social, um projeto de pesquisa e de investigação de um tema de interesse social, política pública, como eu sei que essa instituição investigou recentemente, como é que é a formação dos agentes públicos para tratar do problema, por exemplo, da exploração sexual infantil num grande evento internacional. É um tema que foi tratado aqui na Faculdade de Direito. Essas coisas, por que essas coisas proveem a oportunidade de aprendizado tão clara para os estudantes? Porque proveem a oportunidade de síntese, mesmo não intencionalmente desenhada no currículo, mas porque os problemas reais são problemas que exigem visão de múltiplas interfaces. Então, eu gostaria de mencionar, e agora até quero dizer o seguinte: chegou ao Conselho Nacional de Educação a tarefa de tratar de novas diretrizes curriculares do direito. Eu não li o documento ainda que veio como um documento proposição para novas diretrizes curriculares, mas eu estou certo que ele tem essas características que eu mencionei antes. E estou certo de que ele não produzirá qualificação e nem um ensino de direito adequado às demandas do mundo contemporâneo. Vai ser necessário acrescentar esses ingredientes a que eu me refiro. Vejam que isso pode ser uma novidade no meio brasileiro, mas no ensino de direito em Harvard, através dos casos, é um ensino que tem 100 anos de idade. Não estou falando de nada novo. Estou falando de algo que já é praticado, mas no qual nós não cremos. A nossa cultura pedagógica brasileira não acredita no ensino através do problema real, com as exceções que confirmam a regra. E por que não acredita? Porque tem um preconceito do ponto de vista filosófico que é importantíssimo. É o preconceito de que o ensino sempre deve partir do geral para o particular e que é impossível fazer o percurso oposto, que é o percurso da inferência. Aliás, o percurso da inferência é o percurso empírico típico. Em muitas áreas de conhecimento é o único possível. É o percurso da generalização, isto é, extrair o universal dos particulares. Extrair aquilo que é comum a partir de experiências únicas, que são comparadas, cotejadas e submetidas a determinadas sistemáticas. É por essa razão que a vantagem da conexão com a sociedade nos traz frequentemente soluções sobre as quais nós nem temos uma reflexão muito clara, mas sabemos que são boas soluções para o ensino de graduação. Eu estou aqui me aproximando do final da reflexão, dizendo o seguinte: essas voltas que eu estou dando, elas têm a ver com a conversa que estava tendo agora mesmo com o professor Cleverson. A conversa é a seguinte: é o fato de que na universidade a gente está habituado a lidar com problemas num certo microcosmo, no nosso cantinho. Eu vou usar uma outra expressão, no nosso quadrado. E a gente lida com aqueles problemas muito porque a rotina é muito pesada, é muito penosa e é muito absorvedora. E a gente imagina que pode exauri-la. Mas a nossa experiência tipicamente mostra que não é possível fazer isso. Por outro lado, as problemáticas da universidade, que tem a ver com a formação dos recursos humanos, que tem a ver com a produção de conhecimentos e tem a ver com a aplicação desses conhecimentos à solução de problemas, tipicamente problemas reais, que têm natureza multidisciplinar. Isso tudo é parte de um todo que a gente não pode ver de maneira fragmentada. A universidade faz sentido quando a gente reúne as pessoas que, eventualmente, desenvolvem partes dessa tarefa, mas que se juntam num projeto que tem sentido institucional, que soma essas frações e gera uma atuação coletiva, um conhecimento coletivo que é maior do que cada um de nós. Desta universidade, de qualquer outra, se sairmos metade dos professores, ainda assim haverá um espírito da universidade, que mantém
a sua integridade, que vai receber outras contribuições quando vierem outras pessoas, é claro, mas que mantenha a sua integridade além das personalidades individuais. Portanto, o que eu proponho é imaginar, com pouca valorização que a extensão tenha, com pouco valor que tenha, inclusive, para o nosso progresso funcional, porque essa é a verdade, não é? Com toda a característica de primo pobre com menos recursos, mas que agora, com programas de extensão financiados pelo poder público, já mudam um pouco de figura, aos poucos, né, passo a passo, recursos aos quais tem acesso agora a Universidade Mackenzie, porque é a universidade comunitária que agora, pela lei, pode participar desses editais. Então, agora, nós temos um desenho de uma situação em que a gente pode olhar para a extensão, apesar de todos esses pesares, de uma forma diferente, valorizando-a, porque ela é capaz de nos dar a agenda de pesquisa e é capaz de nos dar os braços sintéticos integradores dos processos formativos que, tipicamente, nós não somos capazes de desenhar de outra maneira. Com essa experiência, eu não cheguei a esse lugar em que eu estou aqui, a não ser por ser exposto a muitas experiências, ao intercâmbio de muitas ideias, comparadas com a minha própria experiência de docente e comparadas com a minha dúvida em relação às convicções que eu, em algum momento, eu tive e eu tenho agora, que posso também evoluir para outras no futuro. Eu acho que isso é a trajetória de cada um de nós, docentes. A gente começa pensando que a função se exerce de uma maneira e vai aprendendo, às vezes com as experiências simples, empiricamente, lendo algumas coisas, tendo as oportunidades, como a dessa semana pedagógica, de ouvir as experiências dos colegas, de entender a riqueza que tem a experiência do colega, de entender a repercussão entre os estudantes, de entender que, para o estudante, o tempo não corre como corre para nós. O tempo do estudante é curto. 6 meses para o estudante é uma fração importante do seu curso. 1 ano é uma fração ainda mais importante. Para nós não é muito. Para nós é uma rotina. Mas, ao olhar para esse todo de uma forma em que a gente seja capaz de valorizar os aportes que a ligação com a sociedade é capaz de nos dar para o ensino e para a pesquisa, eu acho que a gente gera uma outra universidade. Não estou aqui fazendo uma defesa que alguns colegas fazem com seus argumentos, dos quais eu não gosto muito, mas argumentos de que tem que ter uma universidade brasileira por razões ideológicas. Não é por isso que eu estou querendo dizer. Eu quero dizer que nenhuma sociedade avançada chegou a este lugar sem que a universidade abraçasse a agenda do país. Há muitos exemplos históricos nessa direção, e nenhum na direção oposta. Então, se a gente pode aprender um pouco com o passado, deve aprender com isso. De onde veio o grande parque acadêmico industrial americano do final do século XX, que ainda é dominante até hoje? Veio dos esforços que se iniciaram com a criação de determinadas modalidades de engenharia no final do século XIX, segunda metade do século XIX, ao mesmo tempo em que se criaram grandes companhias do setor elétrico, porque a área de energia elétrica foi criada mais ou menos naquele período. A GE e a Westinghouse, por exemplo, são oriundas desse período, e da conexão que o governo realizou com as universidades, que começavam a abrir novos campos de investigação e de formação. As empresas que começavam a desbravar novos campos de aplicação, se juntando, e o governo provendo ferramentas como, usando o seu poder de compra, usando o seu poder de regulação, usando o seu poder de indução pela via dos impostos, e mais uma série de outras possibilidades que quem lida com inovação conhece bem. A partir daí, com uma série de outros aportes, é que se criou aquele parque acadêmico industrial americano que é tão determinante para a posição que os Estados Unidos alcançam na segunda metade do século XX. Não é de outra forma que a China está procedendo. Não é de outra forma que a Alemanha procedeu. O Japão, a Coreia,
etc. E eu devo dizer, a Coreia praticou um salto fantástico. 2 indicadores desse salto fantástico são os seguintes. O primeiro, se compararmos a geração coreana, que tem entre 55 e 64 anos, e observarmos a taxa daquela população que tem, percentual daquela população que tem nível superior, esse percentual é parecido com o percentual brasileiro. Mas se nós olharmos na população americana, entre 25 e 34 anos, portanto, 30 anos depois, que se formou 30 anos depois. Repare, o primeiro corte é 55 a 64, a gente que se formou há 30 anos atrás. O segundo corte é a gente que se formou agora, recentemente, que tem entre 25 e 34 anos, o percentual da população coreana, nessa faixa etária que tem nível superior, se multiplicou por um fator na ordem de 5 vezes. E o Brasil ficou do mesmo tamanho. A segunda coisa é que a Coreia, sabidamente um país que tinha economia do tamanho da economia brasileira há 30 anos atrás, é um país em que 70% dos quadros acadêmicos qualificados trabalha na economia não estatal. E, portanto, é capaz de transpor a criação de conhecimento para o mundo do mercado de produtos. Isto é, capaz de transformar em resultado econômico aquilo que se produz de conhecimento acadêmico. Então, são 2 indicadores que nos mostram, num país que fez essa transição recentemente, que o caminho tem que ser esse. Agora, cada um dos campos de atividade, das áreas de conhecimento, nas universidades e na sociedade, tem uma forma de operar diferente, tem uma característica diferente, mas deve encontrar o melhor ajuste e o melhor diálogo intra-extramuros, quer dizer, de dentro para fora, de fora para dentro, de tal maneira que seja possível trazer para dentro da universidade aquilo que a sociedade deseja de nós. A perna que vai fazer esse trabalho é a perna da extensão. Muito obrigado. Queria agradecer a todos aí pelo convite. Confesso que eu fiquei até surpreso, né, vendo uma mesa tão notável, né, e com tanto conhecimento. Eu, no começo, estranhei um pouco, achei que tinha sido convidado por engano. Ouvindo aí agora a fala do Dr. Paulo, eu entendo que eu sou a ponta desse processo, né? Então, que na verdade, eu sou desses problemas que ele descreveu, que relatou, que estão sendo discutidos no Conselho Nacional de Educação, eu sou o coxim que sofre com isso na extremidade, ou no trabalho comunitário, ou dentro de uma indústria, ou na aplicação disso com os estudantes. Enfim, então, talvez eu traga ainda mais dificuldades e problemas do que esses já levantados. Eu queria começar contando um pouco, né, eu não tenho como não trazer para perto da minha área de expertise, né? Então, eu trabalho muito dentro da extensão universitária e da construção de conhecimento aí na pesquisa junto ao design, e ensinar design, né? O design se resume, a construção maior dele é a realização do projeto, né? A construção de projeto. E o que é o projeto, se não resolver problemas, né? Então, a gente tem essa matriz de pensamento do design. E como fazer, quando a gente está lecionando, para que os estudantes, ou como induzir, como ajudá-los aqui nesse processo de aprendizado do projeto, eles consigam chegar a essa resolução de problemas, né? O que a gente costuma fazer com isso? Eu brinco que a gente projetar é saltar de um desfiladeiro sem entender aonde que a gente vai cair. Para ensinar um aluno a se debruçar em cima disso e saltar de um desfiladeiro, a gente coloca redes de proteção e diz para ele, olha, pode pular que você vai cair só de 2 metros e você não vai se machucar. E acho que aí a gente tem uma primeira dificuldade dessa rotina acadêmica ou da mecânica da universidade, é que a gente também, como professor, se acomoda com essas redes de proteção que a gente coloca. E aí, claro, quando a gente coloca uma rede de proteção, eu sei qual é o resultado final que vai acontecer, e aí eu preparo aquele aluno para esse resultado que vai acontecer, né? Então, fica evidente, e aí eu, nesse acordo tácito, criei um problema que eu sabia como ia ser resolvido e conduzi os alunos para resolverem aquele problema, né?
E aí, o que a gente visualiza no contraponto disso, nas ações de campo, na extensão, dentro de uma indústria ou algo assim, é que esse problema que eu construí é muito menos complexo, muito mais simples e muito mais previsível do que, de fato, aquele aluno vai encontrar quando vai a campo. Não à toa, né, como o Paulo comentou, a filha dele aprende mais nas ações de campo, fazendo estágio, né, na visão dela, do que na universidade. Acho que essa é uma primeira dificuldade, né? A gente, como instituição, a universidade, a gente, como professor, e acho que tem uma responsabilidade do outro lado também dos próprios alunos, estarmos dispostos a mudar essa rotina e fazer diferente. Por que a gente precisa estar disposto a mudar essa rotina? Porque, no instante que eu reduzo essa rede de proteção, essa margem de previsibilidade, eu estou ampliando a minha chance de erro, né? E, ampliando a minha chance de erro, eu vou me deparar com coisas inusitadas. Então, é fácil também para o estudante, assim como para a organização da universidade, prever que vai conseguir terminar o projeto ou que vai conseguir realizar uma determinada ação. Quando eu me deparo com problemas reais, eu não consigo encaixá-los, muitas vezes, dentro desses pequenos módulos do semestre, do ano, ou compartimentá-lo dentro do conhecimento da disciplina, que é tão comum dentro dessa cultura universitária. Então, eu acabo fugindo dessas ações. Então, a chance de errar é muito maior, né? A gente corre muito mais risco, e acho que a gente tem uma cultura de reduzir sempre o risco. Então, errar não é uma coisa boa, né? Então, a gente faz força para não errar. Paradoxalmente, né, eu tenho me debruçado bastante para entender, ou para pesquisar mais na área de inovação. A inovação trabalha com esse outro viés, que é justamente na tentativa e no erro é que a gente acaba construindo o conhecimento mais rápido, e errando a gente consegue aprender mais, né? Então, como a gente vai conseguir pesquisar e construir mais conhecimento se a gente está afastando esses problemas ou essas dificuldades reais que estão aí logo depois do muro da universidade? Então, de fato, a gente precisa dessa articulação muito mais próxima e se desvencilhar dessa cultura que a gente tem interna. Uma outra dificuldade que eu acho que a gente, nessa perspectiva de mudança, vai sofrer, evidentemente, é que essa cultura ela não está presente só dentro da universidade, né? Então, essa cultura de reduzir o erro, ou de se encastelar, a universidade tem, por muitas vezes, essa visão, ela é facilmente compreendida pela sociedade. Então, tem um relato real, que muitas vezes eu vou a campo, né? Então, quando estou numa comunidade ou quando estou dentro de uma empresa, eu não posso me apresentar como professor. Se eu me apresento como professor, eu recebo já essa carga de preconceitos e faz parecer que eu, de alguma maneira, vou chegar lá e não vou resolver. Não sei se isso é fruto do histórico ou dessa visão em especial que a universidade acaba criando na sociedade, e que também vai precisar ser desconstruída para a gente conseguir chegar num outro patamar ou num outro viés. Então, acho que existem mudanças, né, nessa direção. Acho que existem mudanças que precisam ser feitas dentro, mas elas precisam ser publicizadas, né? Talvez a palavra não seja tão boa, mas precisam ser construídas também em parceria. Então, não basta que a gente mude aqui, se a gente não conseguir mostrar lá fora que essa realidade é distinta, né, que a gente não está seguindo mais essa mesma matriz, a gente vai receber essa mesma carga de preconceito. Então, muitas vezes, quando eu vou a campo e conto depois, né, assim, chego e falo, olha, eu sou um profissional da área de design, não é uma mentira, resolvo as questões, ou a gente trabalha em articulação, e depois eles descobrem que eu também sou professor universitário, né? Uma coisa que é confusa, porque, na minha lógica, eu sou muito mais professor universitário do que profissional, mas essa imagem, ao contrário, me ajuda a reduzir barreiras que a gente está encontrando lá fora. Além dessas duas colocações iniciais, né, essa cultura que a gente tem do erro e a questão da barreira externa, da visão que a gente já constituiu, eu acho que a gente ainda tem bastante terreno para galgar nessa questão de materialização, na execução realmente
prática do conhecimento, né, que vai dar origem a às atividades extensionistas, no que tange ao negócio, né? Assim, então, quando a gente fala de dinheiro e de conhecimento, existe uma certa ruptura de paradigmas, né? Parece que as coisas não podem coexistir, né? Então, no Mackenzie a gente tem feito um esforço muito grande para romper essa ação, e acho que se avançou muito nessa direção. Mas eu não acredito que a gente vai conseguir implementar ações de pesquisa ou que a gente vai conseguir construir evolução ou saltos em conhecimento se a gente não conseguir transformar esse empreendedorismo em negócios tangíveis para a sociedade, né? Então, e para isso, não só a gente precisa abrir a porta das empresas e do mercado de negócios para que esse conhecimento chegue, como também a gente precisa estar aberto dentro da universidade para essas possibilidades e modelos ligados ao negócio, né? Então, o Paulo acabou de comentar o quanto essa relação entre o governo, né, as empresas e a universidade pode gerar resultados potentes, no caso americano, por exemplo, né? Aqui, em diversas vezes, por motivos, às vezes, administrativos, por outros, de própria concepção da matriz de pensamento universitário, a gente tem fechada, ou não faz sentido, ou não é valorizada, essa relação que a gente pode chamar de empreendedora ou mais comercial, para que esse desdobramento, esse conhecimento chegue à ponta, né, chegue ao resultado final. Por outro lado, né, estou citando 3 dessas dificuldades que me parecem mais evidentes e que são grandes pedras para serem transpostas agora. Por outro lado, o que não nos falta são problemas, né, em todas as áreas para resolver. Então, se a gente estiver aberto dentro do ambiente universitário para capturá-los, para criar essa interface e para trazê-los para perto, eu sempre me encanto, né, e cada vez mais com como as prefeituras, o governo federal, o mesmo governo estadual, estão abertos a parcerias e a colaborações, como as empresas têm vontade de fazer coisas e têm demandas e necessidades que cabem muito bem dentro da nossa expertise, né, das nossas áreas de conhecimento, e que, quando aplicadas dentro, formam um outro nível de profissional, né? Esses alunos que passam pela experiência de extensão e de pesquisa e ensino articuladas, né, quando a gente consegue somar essas experiências ou construí-las numa única matriz, né, com uma amálgama bem forte, esse é de longe diferente. Ele tem um salto qualitativo incrível, né? Então, está preparado para resolver problemas, ele consegue inovar, ele entende como essa ação vai se desdobrar. Eu acho que a gente tem poucos exemplos, mas bons exemplos para seguir. Então, por mais que a gente tenha essas dificuldades para superar, eu acho que a gente tem uma quantidade de oportunidades fora para traçar e já tem dentro da universidade caminhos para construir. Então, se a gente conseguir fortalecer essas ações, né, que podem vir através das políticas públicas, da própria ruptura ou da oportunidade de novos modelos dentro da universidade, eu estou certo que a gente vai construir um novo paradigma, uma outra matriz de conhecimento para o país. Para moderar essa mesa, os colegas, todos os professores presentes, meus colegas decanos, depois de ouvir 1h30, 1h45 hoje de manhã, não é, o Bernard Charlot, sem usar uma imagem e uma anotação, né? Não usou nenhuma. O professor Paulo Baroni também nos brindou agora com cerca de 40 minutos, sem uma anotação, sem uma imagem. Lembrei-me de Manuel Castells, quando há um ano e meio, neste auditório aqui, a esta mesa, ele nos dizia, assim, com uma pequena corruptela, né, dizendo que o poder, né, o power, corrompe. E o PowerPoint corrompe absolutamente. E eu trouxe uma apresentação em PowerPoint que eu não vou usar. Trouxe até a laser pointer, né? Mas, enfim, eu vou ter que usar uma anotação. Mas, na verdade, a desistência tem também função dessa reflexão. Eu não posso refletir sobre isso e não fazer nada, não é? Mas, também usando uma parte da fala de hoje de manhã, que nos falava dos questionamentos. Não é?
Então, o que eu gostaria de tentar contribuir com essa reflexão e com a minha participação muito pequena nesta mesa é de trazer alguns questionamentos sobre o que tem sido posto, e especificamente no PNE, sobre um item do PNE, não é, do Plano Nacional de Educação, uma das metas que até já foi referenciada, que está lá na meta 12, uma das diretrizes, porque é uma dúvida que eu tenho, alguns já ouviram eu dizer, compartilhar essa dúvida, e agora vou compartilhar à mesa, e quem sabe tenhamos um enriquecimento, seguramente haveremos de tê-lo. Mas antes eu preciso perguntar quantos coordenadores, não é chamada, mas quantos coordenadores de curso e coordenadores adjuntos estão aqui? Que a nossa área é graduação, nós somos responsáveis, obrigado, porque se eu anotei corretamente, doutor Paulo, uma frase sua eu vou mandar emoldurar, eu vou escrever, eu vou mandar emoldurar, porque não é brincadeira, estou falando muito seriamente, não é, que a visão extensionista é uma ferramenta para mudar a graduação. Não é? Talvez a maioria daqui dos presentes sabe que eu não tive competência para formular essa frase, mas eu creio nisso. Não é? E a graduação, estamos todos aqui compartilhando, somos todos corresponsáveis pela graduação desta casa. Não é? Então, nesse espírito, nós temos lá, e aí eu começo o conjunto de 4 ou 5, possivelmente 4 questionamentos, para os quais eu ainda não tenho resposta, mas o PNE, ele nos diz lá, uma das diretrizes, né, o PNE que vai ter sua vigência até 2024, então ele diz assim, uma das diretrizes lá da meta 12, fala assim, assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para áreas de grande pertinência social. Ok, vou dar um grifo em no mínimo 10%. Ok? E eu quero também compartilhar convosco, aproveitando a oportunidade do merchan, parte do que eu estou falando está num capítulo de um livro que eu fui coautor, juntamente com a professora Regina Brito e com o professor Rinaldo Molina, e que foi recém-publicado no livro coordenado pela professora Regina Giora, Interdisciplinaridade, Saberes e Fazeres. Esses questionamentos basicamente estão lá. Então, isso posto, não é? Para até 2024, temos que cumprir essa meta. Está posto para nós. Não é? Então, mas aí eu não posso esquecer, e tenho certeza que nenhum de nós pode, do artigo, você pode até esquecer o número do artigo, eu também, é o artigo 207 da Constituição. Mas o artigo 207 diz que as universidades obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eu gosto mais de dizer ensino, extensão e pesquisa. Tem uma questão, não é só de ordem alfabética, mas é posicional mesmo. Mas, enfim. Então, vamos pegar. Nós temos que obedecer isso, a esse princípio. Então, ele é um princípio passível de ser obedecido. Bom, aí nós vamos lá no PNE e fala dos, no mínimo, né, fala no mínimo 10%. Então, por mais que os meus questionamentos possam ser ingênuos ou que saem impertinentes, eu me sinto à vontade para fazê-los, em especial aproveitando a nobilíssima presença do conselheiro Paulo. Por que o patamar mínimo igual a 10%? Podia ser 5%, 25%, 50%. Não é? Tudo bem que é mínimo, mas por que 10%, se eu posso usar a metáfora do sarrafo, não é? Em programas e projetos de extensão? A gente convém lembrar também que nós já temos, também, todos os cursos têm, lá naquele pacote, entre aspas, das atividades complementares, uma carga horária que cada curso, de alguma maneira, administra, mas já há uma carga horária preconizada, não é, para ser administrada no sentido das atividades de perfil mais extensionista, ainda que, por vezes, não tenhamos tanta clareza, coletivamente e individualmente, sobre o que é passível de ser colocado ali, não é, para ser tipificado como uma atividade que mereça o devido registro. Bom, um segundo questionamento, então, também fazendo
essa busca de associação entre o que está preconizado na Constituição e a meta estabelecida, não a meta, a diretriz estabelecida para a meta 12 no PNE, esta curricularização, a palavra é horrível, e talvez até conceitualmente não seja isso, mas estou usando aspas, tá? Essa curricularização pela via também da, entre aspas, creditação da extensão, não deveria ser algo considerado redundante, à luz particularmente da indissociabilidade? Agora, a gente também pode pensar, então, que conceito de indissociabilidade seria esse, então, que poderia ser preconizado? Seria ficcional? Ou então, será que o conceito de indissociabilidade, que está lá no artigo 207, admitiria, de algum modo, que esses três componentes do tripé possam não coexistir na ação das universidades? Então, quer dizer, de alguma maneira podem coexistir dois deles, quiçá um deles. E eu sei que eu não sou o único aqui desse auditório que já ouviu falar em universidade de ensino, o que quer que seja isso, universidade de pesquisa, o que quer que seja isso. Agora, eu nunca ouvi falar universidade de extensão. Nunca, ninguém. Nem eu mesmo, que acredito muito na extensão, e nem os que acreditam. Não é? Bom, então eu fico na dúvida. Não é? Tem um livro, que eu também já falei várias vezes o título dele, insisto, não adianta você ir buscar, você não consegue comprá-lo na editora, só em sebo. É um livro esgotado, do professor Silvio Botomé, cujo título é Pesquisa Alienada, Ensino Alienante, a farsa da extensão universitária. Então, embora isso aqui não esteja no nosso capítulo, eu também sempre me pergunto, e já perguntei isso num fórum, não é, apropriado. Se a pesquisa não for alienada, e se o ensino não for alienante, a extensão deixa de ser uma farsa, ou eu não preciso mais ficar falando sobre ela? Porque fica uma coisa, né, redundante. Então, eu volto então a trazer também um questionamento, embora de certa forma eu já tenha mencionado todos os questionamentos que eu gostaria, mas também não posso me furtar a aproveitar a participação também preciosíssima da professora Neuza, a professora Neuzinha conosco, não é? Porque é uma pessoa que tem um engajamento muito importante na representação, não é, junto aos sindicatos da nossa categoria, não é, porque todos somos professores, e ela tem uma participação que também muito enobrece o nome da nossa instituição, mas fico a pensar, esse questionamento também não está no texto, mas não posso deixar de fazê-lo. E as implicações para o nosso ofício docente, até na perspectiva trabalhista, como fica, ou como ficaria? Porque eu estou falando, de alguma maneira, em projetos e programas que ficarão à margem das chamadas disciplinas e assim serão contabilizados, ou eles, de alguma maneira, estarão numa tessitura, numa trama também indissociável, integrando efetivamente a execução desses próprios conteúdos programáticos, o que talvez dificulte contabilizar os 10%, ou 15%, ou 20%, ou que o valha. Mas estou tentando me alinhar à fala do professor Paulo nessa perspectiva de que a visão extensionista é uma ferramenta para mudar a graduação, não só nossa, mas quiçá do país. Não é? Então, ao me permitir, não é, expor esses questionamentos para vocês, com vocês, colegas professores, obviamente é numa expectativa de que possamos formular uma reflexão também coletiva, possamos buscar essas respostas coletivamente, possamos também discordar, não é? Isso tem que estar posto sempre, e em cima também de discordâncias, nós buscarmos as nossas convergências. E nesse sentido, quem sabe também, a nossa universidade possa ser protagonista na contribuição junto ao Conselho Nacional de Educação, junto aos fóruns apropriados, porque eu imagino, não é, e também aí coloco essa dúvida para o conselheiro, se será possível
abordar isso, mas, de qualquer maneira, é uma dúvida que está posta. Eu sei que essa dúvida é de muitos pró-reitores de graduação, de muitas universidades. Como haverá uma orientação para a busca de cumprimento da diretriz? Não é? Imagino eu que, no tempo oportuno, não é, os nossos entes públicos haverão de dar algum detalhamento, alguma orientação, algum instrumento, por meio do qual nós, não é, que temos em tese que cumprir a orientação, possamos discuti-la, possamos nos engajar e possamos não cumprir porque está escrito que tem que cumprir, mas cumprir porque acreditamos que devemos cumprir. E, nesse sentido, cumprir da melhor maneira possível. E aí, se vai ser 10, 15, 20, 40, 80, isso é muito menos importante. Mas porque estaremos seguros de estar comprometidos com formação, que também tive a oportunidade de falar brevemente numa mesa de ontem, e não com formatação, com instrumentalização, não é? Com uma instrução num sentido um pouco menor da palavra, não é? Mas estaremos comprometidos com formação. E com essa fala, que eu consegui não usar o PowerPoint, estou aqui, né, me coçando, mas espero ter dado, mesmo que mínima, uma contribuição para o debate, que já se faz agora oportuno, não é? Mas também para o debate que faremos a partir da próxima segunda-feira. Aqui, não é, o nosso dever de casa vai ser pensar sobre essas coisas, e por isso agradeço a todos, mas também agora quero fazer um agradecimento especial aos coordenadores de curso, coordenadores adjuntos e diretores que dedicaram parte do seu tempo para aqui estar, porque isso aqui está posto e espera-se isso de nós. Muito obrigado.